E aí galera, bem-vindo a mais um vídeo. Bom, no vídeo de hoje eu vou mostrar como que foi o desenvolvimento desse front-end em Next.js e também como foi a utilização do Tailwind para fazer os estilos, e tudo isso foi feito para realizar a integração com o nosso back-end de tarefas. Então, sem mais delongas, bora pro código. Então, começando aqui pela aplicação, esse aqui é a nossa telinha de login, né? Tá bem simples, igual foi o nosso desenvolvimento da API de cadastro de usuários. Eu vou só digitar o e-mail de cadastro. Bom, então, dado que eu fiz o login, ele já autenticou, gerou meu JWT e salvou o meu JWT. Esse cara aqui é a nossa telinha de cadastro de tarefas, né? Então aqui eu vou cadastrar uma tarefa, que vai ser comprar pão. Então eu clico aqui na setinha, ele vai mandar essa requisição para o nosso back-end, onde tem o CRUD de criar tarefas. Já criou a tarefa. Então aqui eu posso tanto limpar a tarefa, ou seja, eu já realizei, ou posso apenas excluir, que vai ser uma tarefa que eu não comprei mais, né? Não vou realizar mais, né? Então vou colocar aqui comprar sabão. Então, mesma coisa. Então toda vez que eu clico na setinha, ele manda uma requisição para o nosso back-end, realiza o cadastro e devolve a tarefa atualizada para a gente, baseado no usuário que foi cadastrado, né? Então essa aqui é o nosso front-end, ele é bem básico, é mais para demonstrar mesmo como foi feita a integração. Então agora eu vou mostrar um pouco do código e como que isso aqui foi desenvolvido. Também, né, claro, dado que eu já cadastrei as tarefas, eu posso ir limpando. Então vou adicionar aqui só mesmo para simplificar. Comprar queijo. Comprar. Então eu posso tanto concluir uma tarefa, posso cancelar essa tarefa. Então são as duas funcionalidades que foram previstas. Então vamos só limpar isso aqui e agora mostrar como que isso aqui foi. Bom, então mostrando aqui como que foi feita essa parte de login, né? Primeiro eu tive que criar um estado, que é essa variável que está no dia 28 aqui, que é esse useState, que é o e-mail. Então toda vez que o usuário digita naquele nosso formulário de e-mail, no campo do input, essa função aqui do input onChange vai popular aquele nosso estado. E quando ele realizar o submit, que é o clique na setinha aqui, o que vai ser disparado é essa função aqui do button, né, que é esse render login. E quando a gente clica no render login, primeiro eu valido se o e-mail que foi digitado ele não é vazio, né? Então por isso que tem essa exclamação aqui. Ou se ela não é undefined ou nula. E o ponto trim serve para validar se o usuário não ficou digitando espaços, porque se ele digitou espaços, o valor do e-mail ele não é nem nulo nem undefined, é uma string com espaços. Então o ponto trim ele remove esses espaços da string, então deixaria ela como se fosse uma string vazia. E aí essa exclamação e-mail não iria permitir que prosseguisse, né, a requisição. Então, dado que o e-mail está correto, a gente manda uma requisição aqui para o back-end utilizando o Axios, o método post. A gente passa o e-mail como body da requisição, né? E assim que o back-end retornar que existe esse e-mail, no caso ele vai retornar para a gente o nosso access token. Então eu vou salvar esse access token. Eu vou chamar essa função aqui que é setUpdateUserData. Isso aqui foi só uma maneira de forçar o React para atualizar o estado da tela, né? Então quando eu dou esse setUpdateUserData, ele vai disparar esse useEffect, ou seja, e aí ele vai ver, existe um usuário? No momento não, eu só retornei o token do meu usuário ainda, para dizer que é um usuário válido. E esse meu userData é um true? Ele é um true, porque a gente acabou de disparar ele aqui embaixo, né? Aqui no handle login. Aqui, né? Então, dado que existe um access token e o meu atualizar dados do usuário é verdadeiro, ele vai disparar essa função, que é o que? Eu vou bater no meu back-end para trazer todos os dados do meu usuário. Então aqui eu vou realizar
a busca pelo meu usuário, trazer todos os dados e salvar os dados desse usuário nesse estado aqui chamado user. E aí depois disso eu vou mudar o valor do meu set update user data, que é o estado que faz ele renderizar a nossa tela. Então ele estava como verdadeiro, eu estou voltando ele aqui para falso. Então essa função aqui é o que esse use effect, né, sendo mais direto, é o que faz a nossa tela buscar pelos dados do usuário, dado que o token que foi me devolvido pelo backend é um token válido. Então, mostrando agora como que foi feita a parte do cadastro de tarefas. Bom, para isso a gente tem um formuláriozinho pequeno aqui, que tem um input e um botão. E nesse input, ele tem a propriedade onChange, que é o que vai realizar, o que vai atualizar, na verdade, o valor da nossa variável, né, do nosso estado. Nosso estado ele chama task. Ele tem, obviamente, a função de atualizar o estado que chama setTasks. E quando o usuário digita alguma coisa, esse onChange é o que vai ser responsável por popular esse estado. Então, aqui no nosso input, ele tem um onChange e o próprio valor, que é o task. Quando o usuário clica no botão de adicionar tarefas, ele vai ser chamado essa função de onClick, que vai disparar a nossa função chamada handleAddTask. Essa função aqui, handleAddTask, ela tem a mesma validação lá do nosso campo de login, né? Ou seja, ele vai validar se o que foi digitado não é um valor nulo, não é um undefined, ou se é uma string vazia, ou uma porção de strings de espaços. Então, essa linha 55 é o que é o responsável por essa validação. E dado que o que foi digitado é válido, então eu vou criar uma nova tarefa. Para isso, eu adicionei essa biblioteca aqui que é a UID v4, né? Ele vai criar um ID na versão 4. É uma string gigantesca, que é tipo um hash. E vai adicionar o nome da nossa tarefa, que foi o que a gente digitou. Então ele vai criar esse objeto que é o newTask. E depois disso, a gente vai realizar uma chamada para o nosso backend, passando a tarefa e a nossa autorização, que é o nosso token JWT. Dado que foi feita essa criação de tarefa, ela ainda não foi vinculada ao usuário, porque a gente fez aquela parte de relacionamento no back-end. Então, quando eu crio uma tarefa, ela não tem nenhum dono, ela é só mais um valor na lista de tarefas lá da tabela de tarefas. Então, dado que foi retornado para mim essa tarefa, que ela está aqui no data, eu vou pegar o underline ID dessa tarefa que foi criada lá no banco, e eu vou atualizar o meu usuário passando essa tarefa nova para ele. Então aqui, quem é o responsável por isso? Essa função é chamada handleUpdateUserTask. Aqui eu vou receber um array de tarefas e eu vou passar qual tarefa foi criada. Então, quando uma tarefa foi criada, eu tenho que pegar as tarefas que já existiam antes e adicionar essa tarefa nova. Exatamente o que está acontecendo aqui na linha 64, né? Eu vejo se existe tarefas já no objeto do usuário e eu vou trazer apenas o campo underline ID, porque o que faz o relacionamento é o campo underline ID. Então, essa variável aqui chamada newTasks, ela é uma lista de tarefas que possuem apenas o underline ID. E como eu acabei de criar essa minha tarefa aqui, eu pego exatamente só o campo underline ID. E eu adiciono nessa lista aqui, que ela pode ser vazia, caso não tenha nenhuma tarefa. Ou ser uma lista de tarefas que eu estou só adicionando mais uma. E depois disso eu passo para essa função que é o handleUpdateUserTasks. Ele vai enviar uma requisição para o nosso backend falando assim, ó, atualiza a lista de tarefas desse usuário. Porque pode ter entrado uma tarefa ou pode ter saído uma tarefa. Então essa aqui é quando eu quero adicionar uma tarefa. E agora quando eu quero finalizar uma tarefa, ou seja, eu completei ela ou apenas quero remover da lista. O responsável por fazer isso é esse botão aqui. Na verdade, a gente tem esses dois buttons, né? Então deixa eu voltar aqui, vou colocar aqui para queijo. Eu vou ter esses dois buttons aqui, né? Que é o de marcar que a tarefa foi realizada e que eu cancelei a tarefa. Quando eu marco em um dos dois,
eu dou um bind, ou seja, o bind aqui é no caso para mostrar que eu quero vincular esse objeto nessa função. Então, para não ter que passar uma arrow function aqui, passar exatamente o valor aqui, eu posso só dar um bind, também funciona. Então aqui eu dou o bind, ou seja, para vincular o meu objeto com essa função. E aqui eu passo de parâmetro para essa função o underline id. Porque quando eu tô fazendo essa lista aqui, ou seja, eu tô inteirando nessa lista aqui, deixa eu colocar mais uma aqui, coca. Aqui tá sendo uma interação, né? Então aqui eu tenho uma lista, ele vai inteirando e vai criando esses componentes. E aí aqui, quando eu clico no finalizar ou no cancelar, ele vai ser disparado essa função que é o handle remove task, que ele vai receber o ID que foi passado por parâmetro naquela função lá, aqui tem o ponto bind, eu vou validar, ó, me remova da minha lista de tarefas a tarefa que possui esse underline ID. Ou seja, quando eu faço esse filter aqui, eu vou validar assim, ó, esse underline ID que eu tenho aqui, ele é diferente do ID que eu estou recebendo? Sim. Então você vai devolver para esse removed task esse cara, porque ele é diferente do que eu quero remover. E quando ele for igual, ele não vai jogar essa tarefa, essa lista de tarefas para essa variável. Ou seja, eu vou remover meu ID aqui, que é o que está fazendo essa lista 31, né? Enquanto o meu ID que eu recebi por parâmetro for diferente do ID que eu possuo na minha lista, ele vai jogar esse ID para essa nova lista aqui, né? E quando ele for igual, ele não joga. Ou seja, eu crio uma nova lista sem esse ID que foi passado por parâmetro. E aqui embaixo aqui eu tenho, na verdade, todo o objeto, né, de tarefas, então aqui tem o nome também. E para atualizar o usuário, eu não preciso do nome da tarefa, eu preciso só do ID. Então aqui eu filtro a minha lista, removendo a tarefa que foi clicada lá no botão. E aqui embaixo eu estou inteirando sobre esse filtro para apenas me retornar o underline ID das tarefas já filtradas. E dado que eu tenho esse filtro novo de tarefas que possui apenas o underline ID, eu posso mandar para o meu back-end a nova lista atualizada do usuário. E aí eu chamo essa função chamada handle update user tasks, que é mesmo que eu acabei de mostrar algum tempo atrás. Então aqui eu falo assim, olha, eu tenho essa minha lista aqui de tarefas. Atualiza o usuário com essa nova lista que eu estou te passando, ou seja, as listas que estão lá no banco, elas vão ser sobrescritas a partir dessa lista que eu estou passando aqui por parâmetro. Então, eu abri aqui, né? Então aqui o meu usuário, ele tem esses dois objetos aqui, né, de tarefas. Então se eu der F5 e eu realizar o login de novo com ele, Freitas 8 teste. De novo, obviamente, eu tô aqui porque eu tô realizando a busca lá no banco. Então se eu apagar uma aqui, ou seja, quando eu fiz esse clique, eu peguei a minha lista, eu mandei esses dois objetos aqui da lista pra cá, né? Pra cá. Aqui eu ainda tenho meus dois objetos. Quando ele cai aqui, eu falo assim, olha, daquele objeto que eu cliquei, remova ele da lista. Então ele vai filtrar aquela lista, pega os dois e vê qual deles dá o match aqui no underline ID. Deu match, eu removo ele e devolvo uma lista sem aquele objeto. Aqui eu vou fazer a lista com apenas o underline ID e enviar aqui para o meu back-end para atualizar a lista de tarefas do usuário. E basicamente essa foi a integração que foi feita. Aqui tá bem simples, essa classe aqui SX. Eu não quebrei em componentes. O próximo vídeo vai ser até quebrando esse cara em componentes aqui, deixando ele mais limpo. Se você for ver, tem muita responsabilidade em apenas um arquivo. Isso aqui não tá certo. O correto é você quebrar a sua página por componentes que tenham suas responsabilidades específicas. Então, no próximo vídeo vai ser mostrando como quebrar essa tela em pequenos componentes, deixando eles específicos. Ou seja, cada um vai ter a sua responsabilidade. Não vai ser o que a gente chama de God Class, aquela classe faz tudo. Então,
por esse vídeo é isso. Obrigado aí. Se você gostou, deixa um like. E se você tiver alguma crítica ou melhoria, escreve aí no comentário que eu vou ficar bem feliz com isso. Obrigadão, viu? Até o próximo vídeo.